Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 2, da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD Classe de Jovens. Como você sabe, nós estamos no nosso terceiro trimestre de 2021, estudando sobre os profetas menores. Na lição anterior, nós fizemos uma aula de introdução aos profetas menores. Hoje, nós iniciaremos estudando sobre o profeta Oséias, o casamento como reflexo de uma comunhão com Deus. Este profeta, que é chamado por muitos o profeta do amor incondicional, onde o relacionamento de Oséias com a sua esposa era um reflexo ou um exemplo do relacionamento de Israel com Deus. Nós vamos conhecer particularidades e também aprender algumas verdades para serem aplicadas em nossas vidas nesta lição que falaremos sobre o profeta Oséias. Lembrando que o EBDemfoco.com continua disponibilizando para você uma série de conteúdos gratuitos, né? Aula em vídeo, aula em áudio, curso para educadores cristãos, aula em PDF, né, que são os subsídios em PDFs. Nós temos também os slides em PowerPoint, os cursos diversos, curso básico de teologia, estudos em sermões e sermões em PDF. Você que é assinante, você tem acesso a esse conteúdo. Você que ainda não é assinante, torne-se assinante do EBDemfoco.com para ter acesso a todo este conteúdo que você está vendo aqui na sua tela. Você pode receber também subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você manda uma mensagem para o número 984092669. O DDD é 94, né? Então 94984092869. Mande uma mensagem com o seu nome e sobrenome que o EBDemfoco.com estará retornando para você. Então, vamos ao nosso comentário. O texto do dia, Oséias, capítulo 2, verso 2, e diz: Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. O texto do livro do profeta Oséias é um texto um pouco maior, né? Bem diferente dos demais profetas menores, e nós temos ali bastante assunto que nós podemos discutir, mas basicamente o texto tem um assunto central, né? O professor e os alunos precisam entender isso, que o livro de Oséias tem um assunto central, que é a infidelidade de Gomer, esposa de Oséias, representando a infidelidade de Israel, o povo de Deus, para com Deus. Lembrando que Israel não é Judá. Lembrando que Oséias é um profeta pré-exílico do reino do norte. A nossa síntese diz: Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução deste propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. É interessante que a vida de um profeta não é tão glamurosa como as dos profetas midiáticos de hoje, né? Para ser profeta, tinha que estar disposto a fazer aquilo que Deus mandava fazer. Por exemplo, Jonas teve que ir para Nínive, mesmo no ventre do peixe, mas teve que ir para Nínive. E Oséias teve que representar Deus, traído pela esposa, traído pela esposa amada, um casamento sofrido para representar que a infidelidade de Israel. Lembre-se sempre que o sofrimento de Oséias é por causa do pecado da esposa. Oséias não peca. Da mesma forma, o sofrimento de Deus era por causa dos desvios de Israel e não por causa de alguma falha, se alguém assim imaginar, da parte de Deus. A falha então está no povo e não em Deus. O texto bíblico se encontra em Oséias capítulo 2, versos 1 e 2 e também os versos de 14 a 17. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, e é óbvio que essa lição fala sobre o profeta Oséias. Então, você precisa estudar o livro do profeta Oséias. É absolutamente necessário que você
estude o livro do profeta Oséias para você entender. Você não pode ficar apenas no texto bíblico. O esboço do livro de Oséias é o seguinte: experiência e entendimento do capítulo 1 até o capítulo 3 e verso 5, né? Vida pessoal de Oséias, a tragédia pessoal e o amor redentor de Oséias, os procedimentos de Oséias com Gomer, segundo o pecado de Israel, né? De 4 até o 13, a infidelidade de Israel e suas causas, a infidelidade de Israel e seu castigo, o amor de Deus, o amor de Jeová, e terceiro, o arrependimento e restauração. A súplica final ao arrependimento, a promessa de bênçãos últimas e o epílogo, né, ou finalização do livro. Então vamos lá. Nossa introdução. Oséias inaugura a sessão dos profetas menores, que nós já falamos, né, na aula anterior, que não é por uma questão de importância, mas por questão de conteúdo. Como Isaías, ele teve filhos que serviram como sinal para a sua geração. Como Jeremias foi um homem quebrantado, né? Um homem que sofreu. É considerado Jeremias do Reino do Norte, mais uma vez lembrando que ele profetizou no Reino do Norte, nas 10 tribos. Ambas empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel. Jeremias capítulo 2 e Oséias, capítulo 2, verso 2 e Oséias 2,16 fala sobre essa analogia do casamento, falando sobre a relação de Deus com Israel e a infidelidade de Israel. E utilizaram a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o seu juízo, né? Trazendo uma espécie de separação, de rompimento de Deus para com o povo. E você pode perguntar assim, mas qual a ideia, né? Qual a ideia do divórcio entre Deus e Israel trazer aí tristeza e juízo para o povo? O professor pode explorar isso aqui. A falta de aliança com Deus deixa a pessoa ao léu, deixa a pessoa vulnerável aos ataques de Satanás. Israel, quando estava em aliança com Deus, estava protegido e preservado. Quando separava-se de Deus, estava sujeito aos juízos de Deus e aos ataques dos inimigos. A semelhança de Ezequiel, Oséias ilustra sua mensagem com a própria vida. Enquanto Ezequiel tornou-se viúvo e por meio de sua vida realizou vários atos como um sinal para a sua geração, Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel. Ezequiel tem uma história também bem interessante, onde ele é obrigado a ficar deitado apenas de um lado por um certo tempo. Eu não vou entrar aqui nesse relato sobre Ezequiel, porque é muito longo, mas a ideia do comentarista aqui é só dizer que os profetas, geralmente, eles passavam por isso. A vida deles, eles eram mais do que pregadores. As suas pregações não eram apenas verbais, mas eram com a sua própria vida, com os seus próprios atos. A vida de Oséias, o profeta da salvação. Oséias significa salvação. Jerônimo, um dos pais da igreja, interpretava como salvador, outros interpretavam pensando no imperativo salva, como se fosse um clamor direcionado a Deus. Ou seja, Oséias pode significar salvação, salvador ou aquele que salva, né? Mas de qualquer forma a palavra Oséias, né, o nome Oséias está ligado à salvação, ao Salvador. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, ou o evangelista de Israel, aquele que pregou arrependimento, né? Aquele que pregou perdão dos pecados. Seu nome vem da forma hebraica Roshea, que no original procede da mesma raiz da palavra Jesus ou Josué. Lembrando que Josué era Oséias, né? Antes de ser Josué. Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca o juízo, a restauração é resultado direto do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Aqui o professor pode explorar essa questão, né? Que o pecado traz juízo,
mas o amor de Deus traz a restauração. E é interessante, o professor pode continuar explorando isso aqui, é que a restauração do ser humano não vem pela sua própria vontade, pela sua própria obra, pelo que ele mesmo faz, mas vem pela ação do amor redentor de Deus. Apesar dos nossos pecados, Deus continua sempre disposto a nos amar, pois a base do amor de Deus não é nosso mérito, mas seu próprio amor, visto que sua essência é amar. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a tolerância que Deus tem, Deus continua a nos preservar, a nos amar, por causa que o nosso pecado já foi punido na cruz. Existe um princípio bíblico que nós precisamos aprender, o professor pode explorar isso com os alunos, que é o princípio da retribuição. Toda transgressão tem que sofrer punição. Por que nós transgredimos a lei de Deus e nós não somos punidos, fulminados, condenados ao inferno na mesma da hora? Porque Cristo morreu por nós, porque Deus puniu alguém em nosso lugar. Então é importante lembrar isso aqui, que a restauração que o amor de Deus promove é algo proveniente de Deus. Não tem a ver com nenhuma das nossas qualificações, com nenhum dos nossos dons ou dos nossos talentos ou capacidades. Tudo vem de Deus. Sua origem e ocupação. É provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Issacar. Ao referir-se ao rei de Israel, utilizou o pronome da primeira pessoa do plural, nosso rei. Ele citou diversas referências geográficas envolvendo as cidades do norte, Efraim, Mispa, Tabor, Gilgal, Betel, Jezreel, Gibeá, Ramá e Gileade, indicando o conhecimento de alguém natural daquela área. Enfim, sabemos, né, que ele foi um profeta no reino do norte, né? Foi no reino do norte, não era em Judá, era entre as 10 tribos de Israel no reino do norte. Então, provavelmente as referências que o autor faz aqui sejam verdadeiras. Possivelmente foi um padeiro, visto que descreveu o ato de sovar a massa, apresentando um conhecimento prático na área, como você pode ver em Oséias 7:4. Acreditamos que ele era um simples mercador, que ao vender seu produto aproveitava para exortar sua geração nos mercados de cidades próximas como Jezreel e Samaria. Então, tá aí, provavelmente não é tão assim explícito, mas provavelmente Oséias fosse um padeiro. O que nos traz aqui, independentemente do que realmente qual era a sua profissão, é que ele era um homem simples, ele era um homem do povo. Por exemplo, diferente de Jeremias, que era descendente de sacerdotes, Oséias, óbvio, não era de descendência nobre, ele era um homem simples. E isso nos leva a entender que Deus chama quem ele quer. Deus não escolhe apenas pessoas de berço, da nobreza, mas ele chama um homem simples do povo para falar para um povo simples. Oséias nos ensina que é possível fazer a obra de Deus concomitantemente ao exercício de nossas profissões. Sirva a Deus conforme suas forças e sua condição. Tudo quanto tiver a sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós precisamos entender o seguinte: quem faz a obra de Deus pode fazer conciliando profissões. Sim, Paulo fazia isso, por exemplo. Oséias fazia isso. Mas isso não tira a responsabilidade da igreja de sustentar um obreiro, de sustentar um pastor. É absolutamente legítimo que aquele que vive da obra seja sustentado da obra. Aquele que vive para servir a igreja seja sustentado pela igreja. Óbvio que nós não estamos falando de enriquecimento, nós não estamos falando de se tornar donos da igreja, de se tornar famosos, né, astros cristãos e ganhar muito dinheiro. Nada disso. O que eu estou falando é que, apesar de nós termos Oséias no Velho Testamento, Paulo no Novo Testamento, sendo homens de Deus que tiveram suas profissões e se sustentaram sem depender da igreja, não significa
que o sustento para o pastor seja errado. Muito pelo contrário, o próprio Paulo diz que é necessário que a igreja sustente aquele que vive para o cuidado da igreja. Ele, por conta própria, assumiu a responsabilidade de não depender de ninguém, mas é responsabilidade da igreja. O que não pode acontecer é do pastor enriquecer com o dinheiro da igreja, viver no luxo com o dinheiro da igreja e nem viver explorando as pessoas, mas viver dignamente é absolutamente bíblico. Seu drama pessoal de Oséias, infelizmente, apenas uma lição, não dá para a gente explorar todo o conteúdo de Oséias, mas vamos lá no que é possível. O livro de Oséias pode ser dividido em duas partes. Os capítulos 1 ao 3 descrevem sua vida pessoal ao comparar sua crise conjugal com a infidelidade de Israel. Então, os primeiros 3 capítulos falam da vida pessoal, depois nós temos uma série de profecias contra Israel, né, dos capítulos 4 ao 14 apresenta profecias poéticas entregues em um longo intervalo de tempo, e Oséias foi um homem chamado por Deus não apenas para falar, mas também para representar o amor de Deus. Ou seja, Oséias, ele inicia o seu livro falando da sua vida pessoal, porque o seu sermão seria mais do que palavras, mas seria a própria vivência dele. Seu casamento com Gomer foi mediante a ordem divina. Quem sabe Oséias era um homem que tinha uma outra perspectiva, mas Deus ordena que ele se case com uma mulher de prostituição, que é uma discussão entre muitos escritores sobre se ela já era uma prostituta ou se ela já veio a se prostituir. Fato é que Deus sabia que ela iria trair Oséias, e mesmo assim Deus encaminhou para que ele se casasse com ela, porque o propósito era que o casamento deles dois representasse a união entre Deus e Israel. E você pergunta, por que Deus fez isso? Primeira coisa que você tem que entender é que Deus é soberano. Segundo, é que o profeta, a vida dele pertence a Deus e não a ele. Deus faz o que quer. Ao perceber suas traições, separou-se dela, porém ele amava a sua esposa e, mediante a ordem divina, resgatou da escravidão, mercado da prostituição, dando-lhe uma nova chance. O que era recorrente com Israel, né? Israel se prostituía com outros deuses e Deus ia lá, punia eles, mas depois resgatava eles, trazia para perto dele novamente. Tudo que o profeta vivenciou representou a relação de Deus com o seu povo. Então, como eu disse no início, tem muitos assuntos importantes e riquíssimos no livro de Oséias, mas o livro tem um tema central, que é o relacionamento de Deus com o povo, especificamente se tratando da infidelidade do povo para com o seu Deus. O casamento de Oséias foi providencial, pois lhe forneceu a analogia necessária para que ele dirigisse sua mensagem a Israel. Não é nada fácil o profeta, o pregador da palavra de Deus, ter que fazer isso, né? A mensagem profética de Oséias começou a partir de sua vida pessoal. Muitos dizem que o verdadeiro sermão, a verdadeira pregação da palavra de Deus não deve vir de um dia na biblioteca, de muitos livros lidos, mas de uma vida consagrada à vontade de Deus, ainda que seja da forma que aconteceu com Oséias, né? Oséias começou pregando a partir da sua própria vivência. Talvez nossas pregações são tão vazias porque nós geralmente pregamos aquilo que estão nos livros e não aquilo que nós já vivemos. Que o professor possa explorar isso com seus alunos que você jovem, que está começando a pregar. Lembre-se, não há nada mais poderoso do que o exemplo pessoal. Não há nada mais poderoso do que você pregar sobre um assunto que você vive, obedece, se regozija, é transformado e é dominado por este texto bíblico. Duas lições são extraídas desta experiência. Primeira, às vezes o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento, absolutamente verdadeiro. Muitas das experiências e da força que temos hoje, nós não teríamos se não tivéssemos sofrido. Os servos do Senhor podem enfrentar tragédias pessoais, no entanto, jamais devem abandonar a fé em Deus. A fé em Cristo deve ser sempre o mais importante. Eu lembro aqui
da história do profeta Eliseu, por exemplo, que morreu doente, né? Eliseu poderia questionar a Deus por que ele realizou tantos milagres, mas ele morreu doente. Mas é que, na verdade, o que importa não é o quanto temos de saúde, o quanto temos de dinheiro, o que importa é o quanto nós agradamos a Deus, o quanto Deus está satisfeito com a nossa vida. E Deus estava absolutamente satisfeito com a atitude de Oséias de suportar, de amar, de perdoar, de resgatar, e também com a de Eliseu de permanecer fiel até o fim, apesar das dificuldades. Segundo tópico, contexto histórico. Quando Oséias profetizou? Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Foi um período de instabilidade política e declínio moral que culminou com a destruição do Reino do Norte pela Assíria, né? Em 722, o Reino do Norte foi destruído pela Assíria. Essa é uma data muito importante. E Oséias, é interessante, né? Oséias provavelmente viu as profecias que ele foi usado por Deus para falar sendo cumprida, né? Ele estava aí nesse contexto. A gente vê que foi muito tempo, ele profetizou por muito tempo e infelizmente o povo não se arrependeu. Seu ministério foi longevo. Jeroboão II reinou no norte entre 793 e 753 a.C. Ezequias reinou no sul de 715 e 686. No mínimo podemos afirmar que ele profetizou entre 753 e 715. Muito tempo mesmo. Os judeus calculavam que ele tinha profetizado por aproximadamente 90 anos, tendo como base o meado dos reinados de Jeroboão e Ezequias. Mas nós vemos que não chega a isso tudo, provavelmente. Mas foi muito tempo aí, mais de 30 anos, quase 40 anos de profetismo. Ele foi contemporâneo de Amós, Isaías, Miqueias e viveu no tempo áureo da profecia, tanto em Israel como em Judá. Oséias foi testemunha da destruição do Reino do Norte em 722 e com muita tristeza presenciou o cumprimento de suas profecias. É muito triste para o profeta, né? Ele foi levantado por Deus para, através da sua própria vida, a sua vida ser o sermão para expor o povo, para constranger o povo de como é que o povo estava vivendo diante de Deus. Ele fala as profecias, chama o povo ao arrependimento, mas o povo não se arrepende e ele ainda vive para ver o povo sendo destruído porque não ouviu a voz de Deus. Propriedade, prosperidade e paganismo. Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade, como resultado de uma grande expansão de terras. A Síria estava debilitada, as rotas das caravanas que antes eram dominadas por Damasco estavam sob o controle de Israel. O comércio crescia e os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. O povo estava vivendo tranquilamente. O povo estava vivendo para si mesmo. A prosperidade deixou as pessoas gananciosas e insensíveis às realidades espirituais. Então, o culto foi negligenciado, o amor ao próximo foi negligenciado. Enfim, Israel, para sintetizar, Israel passou a viver como os pagãos. Eles deixaram de ser povo de Deus. Por isso, Deus usa a analogia do divórcio, que estava se divorciando mesmo, se separando, porque eles não eram mais povo de Deus, porque eles não queriam nada com Deus, porque o estado de pecaminosidade deles estavam profundos. Então Israel chega a uma situação crítica espiritualmente, crítica politicamente, crítica na sociedade, no social, no amor ao próximo. Eles estavam vivendo como os próprios pagãos. A adoração idólatra dos cananeus tinha se espalhado por todas as terras de Israel. Como sempre, né, o culto a Baal, a Ázera e a outros, sempre ali infiltrando. Os cultos e os sacrifícios continuavam, mas não eram oferecidos ao Senhor, né? Na verdade, eram oferecidos a ídolos. Trocaram a imagem do Deus invisível por imagem de coisas criadas. Os israelitas foram seduzidos pela idolatria e abandonaram o Deus de Israel. Nós podemos ver isso em Oséias 4 e 6. Vários bezerros de ouro foram levantados e cidades do norte, como Dan e Betel, tornaram-se grandes centros
idólatras. Pois é, rapaz, nós vemos aqui que Israel está realmente numa decadência espiritual profunda. O povo está realmente se distanciando de Deus. Para os homens, a prosperidade normalmente é vista com bons olhos. No entanto, devemos estar sempre atentos, pois enquanto a aprovação nos conduz à oração, como um vento impulsiona um veleiro, o conforto pode nos seduzir para uma vida de acomodação espiritual. Então, o povo prosperou, a religião falhou. Os sacerdotes negligenciou a religião, os sacrifícios, o povo negligenciou o amor ao próximo, cuidado com as pessoas. E então vem um profeta para dizer que eles estão numa situação difícil, né? O conforto levou o povo a deixar Deus. Essa é uma reflexão que é importante a gente fazer. O que é que nos impede de servir a Deus? Definitivamente não é perseguição. Definitivamente não é escassez, não é enfermidades que nos impede de servir a Deus melhor. O que nos impede de evangelizar no bairro? O que nos impede de ir para a oração? O que nos impede de lermos mais a Bíblia? O que nos impede de fazermos visitas? O que nos impede é justamente o nosso conforto, a nossa tecnologia, os nossos bons sofás, as nossas camas confortáveis. São essas coisas que estão nos tirando de Deus. O povo de Israel viveu um tempo de prosperidade e esse tempo de prosperidade trouxe para eles um distanciamento de Deus, que isso não possa acontecer conosco. Líderes religiosos corrompidos. Na época de Oséias, os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade. Isso mesmo, deixaram de viver para Deus. Lembra lá do texto, esse povo perece por falta de conhecimento. Era uma crítica aos sacerdotes que não estavam cumprindo com o papel de ensinar o povo. Eles abandonaram seus postos sagrados e se uniram aos salteadores nas estradas, né? Oséias 6:9 nos diz isso, que eles só se importavam com dinheiro. Eles não estavam preocupados com o arrependimento do povo. Quantos pastores, quantos líderes nós vemos hoje nas igrejas desta forma? Professor e alunos podem explorar sobre isso. O problema do abandono da legitimidade da função do sacerdócio. Eles se tornaram gananciosos, presunçosos, que só pensavam em dinheiro, exploradores das pessoas. Por isso o autor nos diz que eles abandonaram seus postos sagrados e se uniram aos salteadores nas estradas. Eles se transformaram em pessoas que eram dominados pela ganância e estavam ali para extorquir as pessoas. Eles falharam grandemente no comando da religião para levar o povo ao arrependimento. Os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes e corruptos. Enquanto os sacerdotes prevaricavam, Deus levantou um simples padeiro para ser um profeta. Deus não escolhe pela patente, pelo berço familiar. Deus escolhe como Ele quer e capacita como Ele quer para que a pessoa faça a sua vontade. Oséias chegou a descrever que a vida espiritual da nação tinha decaído de uma forma assustadora. Oséias 4:2 e 10. Como eu já disse agora há pouco, o povo entrou num estado letárgico espiritual, de morte espiritual tão profundo, que eles estavam quase piores que as nações pagãs. O pior é que eles não percebiam, assim como alguém que não percebe que seus cabelos tornaram-se grisalhos. Eles não percebiam, eles achavam que estavam bombando, que estavam bem, que estavam agradando a Deus, que a vida estava de boa, mas não estava. Olha só o que o texto diz aqui, Oséias 7:9. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. A cinza espalha-se pelo seu cabelo, mas ele nem repara. Ou seja, o problema está acontecendo, o mal está acabando com a nação, mas eles não estão vendo, eles estão olhando para eles mesmos, para os seus lucros e não para aquilo que é necessário. O povo havia abandonado a Deus, prostituindo-se espiritualmente diante dos deuses pagãos e na hora da dificuldade buscava o socorro em amigos errados e alianças pagãs. Então o povo abandonava a Deus e mesmo na hora da dificuldade não buscava Deus, eram os deuses pagãos. Oséias colocou-se na posição de Deus e por isso foi usado pelo Senhor em um momento nevrálgico da história
de Israel. Então, Oséias foi aquele, como diz o profeta, que se colocou na brecha, se colocou à disposição para confrontar um sistema decadente, tanto religioso, quanto político, quanto econômico. Estamos nós preparados para seguir os passos de Oséias, agindo como jovens íntegros em nossa geração? Se nossas referências estão se apostadando, sejamos nós as referências. Então aqui é muito, mas muito interessante isso aqui. Nós estamos nos preparando para seguir os passos de Oséias, agindo como jovens íntegros, né? Se nossas referências estão se apostatando, sejamos nós a referência. Ou seja, se os grandes, os sacerdotes, como os sacerdotes ali, abandonaram a religião, abandonaram o ofício para prevaricarem, para ganhar dinheiro, então nós também devemos tomar a nossa atitude, sermos nós o referencial para a nossa geração. Você jovem, tem muita gente que deve acreditar em você, muito adolescente, muita pessoa que aprende com você, então seja você o referencial para essas pessoas. Deixe o seu legado através da vida de temor e obediência à palavra de Deus. Terceiro tópico, casamento como reflexo da comunhão com Deus. A metáfora do casamento. Então, nós já vimos falando sobre isso, né? Como eu disse no início e também falei agora há pouco, que existem muitos assuntos no livro de Oséias que é muito legal de estudar, né? A pecaminosidade dos sacerdotes, a falta de conhecimento de Deus pela negligência dos sacerdotes, a história dos filhos de Oséias. Mas o ponto central do livro é a infidelidade da esposa de Oséias, que representava a infidelidade de Israel. A metáfora do casamento foi utilizada para demonstrar o fascinante amor de Deus, mesmo em um contexto de decadência moral. Deus estava ali zelando, mostrando o seu amor. Oséias também usou a figura do divórcio para mostrar a tristeza do Senhor em executar o juízo. O pecado estava generalizado em Israel e por causa, qual é a metáfora, a figura do divórcio aqui? É a separação. Quando Deus diz assim, não, meu povo, você não me pertence mais, você não é mais minha esposa, né? Porque o pecado estava generalizado em Israel, então não havia espaço para comunhão entre eles e Deus, porque eles estavam apegados aos seus pecados. Os jovens se prostituíam e as jovens se prostituíam e as mulheres casadas adulteravam. Os homens não podiam reivindicar juízo sobre elas porque também se desviavam com as meretrizes. O culto ao Senhor tinha sido descaracterizado. Geralmente, quando tem uma apostasia nacional, quando tem muitos problemas assim, tem um problema grave no culto desse povo. Havia um problema grave. O culto tinha se descaracterizado, tinha deixado de ser um culto cristão, um culto de adoração a Deus, para ser um culto pagão. Betel, casa de Deus, foi ironicamente apelidada por Oséias de Bet-Aven, casa dos ídolos, pois o lugar que antes era conhecido como centro de adoração tornou-se um local marcado pela idolatria. Olha que situação constrangedora, né? O nível de degradação desse povo. O Senhor estava cansado de uma adoração superficial e falsa. O juízo se aproximava. Então, Deus estava cansado da falsidade daquele povo, né? E isso é importante a gente lembrar, refletir. Professor e aluno pode explorar isso aqui, que Deus estava eu acredito que Deus não está muito satisfeito conosco como cristãos, na adoração, como a gente leva a sério as coisas de Deus. Nós precisamos melhorar muito. O problema de Israel foi que eles foram atingidos pelo juízo. A nação que antes era esposa foi comparada à figura de uma meretriz. O juízo de Deus seria iminente. Uma mensagem ilustrada. Da relação de Oséias com Gomer nasceram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Não foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou a sua mensagem, mas também seus filhos, pois todos receberam nomes proféticos.
Seu primeiro filho chamou Jezreel, que significa Deus semeia ou espalha. A ideia era que estava sendo anunciada é que em breve Deus provocaria uma grande dispersão entre Israel. Ou seja, o texto, nós vamos ver na história que os assírios, quando eles invadiam essas cidades, eles levavam as pessoas para outros lugares e traziam pessoas de outros lugares para o lugar deles. Então, aconteceu que quando Deus puniu Israel e ele foi levado em cativeiro, as pessoas foram levadas e nunca mais retornaram. Então, Deus espalhou Israel pela face da terra. Seu segundo filho, uma menina, recebeu o nome de Lo-Ruama, que significa desfavorecida. Ou seja, Deus não teria mais compaixão do seu povo, pois Deus não tolera para sempre um povo que odeia ser corrigido. Desfavorecido, ou seja, Deus ia abandonar o povo, de fato. Isso aqui é muito sério, porque depois da destruição de 722, as tribos do norte não voltaram mais a ser um reino. Então Deus realmente cumpriu a sua promessa, não sendo favorável mais à criação das 10 tribos do reino do norte. Seu terceiro filho recebeu o nome de Lo-Ami, que significa não meu povo. Lo-Ami fazia referência ao afastamento temporário de Deus sobre Israel, de que, acordo com a linguagem do casamento, foi tipificada pelo divórcio. Lo-Ami fazia referência ao afastamento temporário, né? Não meu povo. Ou seja, Deus estava dizendo, olha, eu estou tirando o meu favor de vocês, eu não quero ter mais relação com vocês, vocês serão castigados. Então, com a linguagem do casamento foi tipificado pelo divórcio, né? A separação de Deus e do povo. Deus nunca deixa alguém que antes não o tenha deixado, né? Isso é interessante. Primeiro foi o povo que deixou a Deus, e Deus usou Oséias para chamar o povo de volta. Essa rejeição não seria permanente, mas resultaria no exílio e na destruição do Reino do Norte como entidade política. Entretanto, esse período terminaria diante da conversão de Israel e de sua reunião com o Judá. Então, tem aí essa ideia, né, de que as 10 tribos acabaram, mas elas se misturaram com o Judá e continua sendo o povo de Israel. A promessa de restauração. Assim como Oséias resgatou Gomer do mercado da escravidão, prostituição, Deus resgataria seu povo. Oséias 3, 4 e 5 diz que o amor de Deus é a tese central do livro de Oséias, né? Nos diz que Deus decidiu amar Israel e para restaurá-lo imporia sobre eles algumas restrições, né? E o amor de Deus é a tese central do livro de Oséias, nós já falamos sobre isso. A disciplina é resultado de um julgamento fundamentado no amor. No deserto, Deus falou ao coração do povo, né? O povo não entende, o povo moderno hoje não entende o que é disciplina. A expressão, eu lhe falarei ao coração, Oséias 2:14, reflete um diálogo íntimo e romântico, tal como um esposo se dirige à sua esposa. Então, Deus falando ao povo de Israel que iria falar novamente ao seu coração e ia atraí-la para ele. Há poucas passagens nas Escrituras que se aproximam da expressão emocional do amor de Deus por Israel, tal como em Oséias. Apesar da ira justificada, Deus sentia compaixão de Israel. O profeta anunciou que o Senhor dos Exércitos livrá-los-ia da perversidade do mundo voluntário e de modo voluntário os amaria. Deus faria mais do que perdoar o seu povo, iria transformá-lo. O amor não seria o instrumento empregado nesta restauração. Não podemos esquecer que também somos atraídos à salvação pelo escandaloso amor de Deus. Como Israel, às vezes, Deus permite que experimentemos alguns desertos para que possamos nos despertar espiritualmente. Deus, quando nos pune, quando nos faz passar por situações difíceis, Ele está, sem dúvida, cuidando de nós.
Nossa conclusão. Osés tem muito nos ensinar, sobretudo com a sua vida. Sua pregação apresenta um Deus que ama incondicionalmente. Deus abençoou Israel com liberdade e terra, transformando escravos em uma grande nação. Porém, Israel mostrou-se infiel. Osés denunciou com veemência a infidelidade de Israel um pouco antes de sua destruição pela Assíria em 722 a.C. Ele nos ensinou que a relação de Deus com seu povo é fundamentada no amor e na fidelidade, ou a semelhança de um casamento. Ou seja, o relacionamento com Deus é de acordo com a aliança que temos com Ele. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.